Olá, saudações a todos. Eu sou Edsel Rosa, educador físico e fisioterapeuta. Estarei apresentando para vocês nos próximos minutos a aula 3 do curso Musculação Clínica Complexo dos Ombros. Nesta aula, nós vamos relembrar de início as articulações que estamos estudando: articulação externo-clavicular, articulação acromioclavicular, articulação escápulo-torácica e, por último, a articulação glenomeral. Nesta aula, abordaremos sobre a articulação acromioclavicular. A articulação acromioclavicular é uma articulação também de fácil identificação. Quando você recebe uma reclamação do seu aluno dizendo que está sentindo acima do ombro, exatamente onde essa figura mostra a posição da mão, você tem aí um dos sinais que pode te levar a acreditar que o problema dele seja a articulação acromioclavicular. Esta articulação acromioclavicular, ela é uma articulação de fácil identificação. Basta você acompanhar pela clavícula. Você vai subindo a clavícula lateralmente e superiormente até que você encontre um degrau. Esse degrau é a articulação acromioclavicular. Acima do degrau, você está sobre a clavícula. Abaixo do degrau, você está sobre o acrômio. Essa articulação ela está medialmente à margem lateral do acrômio, aproximadamente 2 a 3 centímetros, onde qualquer movimento de flexão e extensão dos membros superiores, você vai perceber o movimento dessa articulação. Então, aqui a gente nota a articulação do acrômio. Aqui nós notamos o contato da clavícula. O acrômio pertence à espinha da escápula, também de facílima palpação. Você, uma vez que encontrou a articulação, você desce o degrau da articulação, você está com os dedos sobre o acrômio, local de importante inserção do músculo deltoide, principalmente as fibras laterais. A articulação acromioclavicular é uma articulação plana, é uma articulação sinovial, uma articulação com 2 planos de movimento e 3 graus de liberdade. Ela tem aproximadamente de 3 centímetros quadrados. Nós percebemos que o acrômio ele é orientado para frente, para dentro e para baixo. Já a clavícula é orientada para cima, para trás e para fora. Essa é uma articulação que tem pouquíssimo encaixe, então ela se mantém apenas graças aos ligamentos. É uma articulação talhada em bicel, isso impede que ela se desloque. Bicel é essa posição do acrômio com a clavícula. Isso impede o abaixamento da clavícula. Em alguns casos, algumas pessoas possuem um disco aqui que normalmente ele é incompleto, em torno de 2/3 do disco totalmente. Vamos observar um pouco a articulação neste vídeo. A gente observa, em alguns casos, ela é plana, outras ela é ovoide. Aqui o posicionamento em bicel. Algumas condições anatômicas diferentes que facilitam a luxação. Mas, normalmente, ela é nessa posição. A articulação acromioclavicular ela é muito suscetível à artrose e à instabilidade, principalmente devido às luxações. Essa artrose ela gera normalmente dor e inchaço no local, comum em pessoas com mais idade ou por excesso de uso da articulação, jogadores de tênis, jogadores de squash, nadadores. A luxação acromioclavicular ela é uma luxação que ocorre principalmente em pessoas mais jovens, com esportes de mais impacto, futebol, rugby, ciclismo. É uma luxação que ocorre em algumas vezes com ruptura total dos ligamentos e lesões dos músculos, às vezes só com estiramento desses ligamentos. A luxação acromioclavicular, como toda luxação, é uma separação das estruturas articulares. Essa separação ocorrendo, na maioria das vezes, por trauma, ela é bem dolorosa, precisa ser recomposta para
cicatrização. Para um tratamento adequado, é preciso entender a classificação dessa luxação. Então, a luxação acromioclavicular ela é classificada em luxação grau 1, onde eu tenho rupturas dos feixes dos ligamentos da cápsula, na maioria das vezes o feixe superior. Já num grau 2 de classificação, eu tenho a ruptura desses ligamentos da cápsula, porém, nos dois casos, eu não tenho a separação ou deslocamento da clavícula. No grau 3, eu já tenho agora uma ruptura dos ligamentos da cápsula, tenho a ruptura dos ligamentos coracoclaviculares, mas ainda não tenho deslocamento da clavícula. No grau 4, eu já tenho uma ruptura desses ligamentos e agora também um deslocamento da clavícula, na maioria das vezes posterior. Já num grau 5, eu também tenho a ruptura desses ligamentos e agora com lesão muscular, nesse caso, com deslocamento da clavícula, principalmente, na maioria das vezes, superior. Já o grau 6, eu tenho agora uma lesão dos músculos, uma ruptura total dos ligamentos e um deslocamento caudal da clavícula. Isso é raro de acontecer e quando acontece, normalmente é com pacientes politraumatizados e com outras lesões associadas. Os tipos de acrômio. Para identificar o tipo de acrômio, a gente precisa medir agora a extremidade do acrômio até a sua tubérculo supraglenoide. Quando eu tenho a dimensão aqui, essa medida é um dos parâmetros que eu posso denominar o tipo do meu acrômio. Também tenho outros cálculos aqui que medem mais de um ângulo, por exemplo, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta, para chegar a uma matemática aqui um pouco mais complicada e também determinar o tipo de acrômio. Então, quando eu tenho um acrômio mais plano e aí uma distância um pouco maior da cavidade supraglenoide, eu tenho o acrômio tipo 1. Esse acrômio tipo 1 é um acrômio que corresponde a 40% da população. Quando eu tenho uma distância menor entre a extremidade do acrômio e o tubérculo supraglenoide, eu já tenho agora um acrômio tipo 2. Notem que ele é um pouquinho mais curvo do que o acrômio tipo 1. Já quando eu tenho um gancho, ou seja, uma curvatura muito maior, em um espaço muito mais reduzido entre a extremidade do acrômio e o tubérculo supraglenoide, eu tenho agora o acrômio tipo 3. O acrômio tipo 2 corresponde aí a 50% da população e o tipo 3 a 10% da população. Mas lembrando que no passado se reconhecia essa estrutura, principalmente o acrômio tipo 3, como principal causador da síndrome do impacto. Hoje estudos mostram que ele não é tão vilão assim, que outras variáveis também contribuem muito para a síndrome do impacto. Vamos ver nesse vídeo a formação dos tipos de acrômio. Aqui nós já estamos quase no acrômio tipo 3. Isso, o acrômio mais ganchoso. Essa articulação acrômio-clavicular é uma articulação tridimensional, uma articulação que corresponde aos 3 planos de movimento. Ela se assemelha muito ao mangual, onde eu tenho um segmento preso por um cabo. Então, isso me dá liberdade de movimento. Essa articulação ela é ligada, tem uma relação direta com o processo da escápula, que é o processo coracoide. Para esse processo coracoide, ele tem uma relação direta de proteção e de estabilidade da articulação. O processo coracoide ele é muito parecido com um polegar voltado para a articulação do ombro. Ele é anterior e lateral e situado sempre acima da cavidade glenoide. Então, para identificar essa estrutura, é bem simples o seu reconhecimento.
pois a gente precisa só acompanhar a clavícula, entrar na região mais lateral, na sua concavidade, descer no final da concavidade, descer mais ou menos a distância de um dedo e procurar o processo coracoide. O processo coracoide é importantíssimo, pois além dessa estabilidade para os ligamentos coraco-claviculares e coraco-acromial, ele também é local de inserção do músculo bíceps cabeça curta, do músculo coraco-braquial e do peitoral menor, com influência direta sobre os movimentos do ombro. Já os ligamentos, um dos ligamentos, eles podem ser ligamentos intrínsecos, que são ligamentos mais voltados para a cápsula articular, onde o ligamento superior da cápsula ele é o mais importante, pois ele evita a luxação superior da clavícula, mas a formação do arco coraco-acromial é feita por esse ligamento coraco-acromial. O ligamento coraco-acromial ele forma esse arco e monta o espaço subacromial. Outros ligamentos não intrínsecos, são extrínsecos, mas de muita importância, são os ligamentos coraco-claviculares. Os ligamentos coraco-claviculares formados pelo ligamento trapezoide e o ligamento conoide. Quase perpendiculares entre si, esses ligamentos, eles limitam os movimentos da articulação acrômico-clavicular, principalmente os movimentos de abertura, os movimentos posteriores ou movimentos anteriores. Quando nós temos uma queda sobre a mão ou sobre o braço estendido ou impacto com o ombro, são esses ligamentos que resistem a esse impacto. Mas, como é uma articulação muito instável e frágil, presa apenas por ligamentos, ela é a articulação mais luxada, muito mais até do que a articulação externo-clavicular, que corresponde a um percentual muito baixo. Então, quando eu tenho a queda, eu tenho uma ruptura desses ligamentos, como a gente viu no grau de lesão da articulação. Os movimentos da articulação acrômico-clavicular, os mais importantes são os movimentos de adução e abdução, que correspondem à rotação superior da escápula e à rotação inferior da escápula. Também muito importantes os movimentos de abertura e fechamento, que correspondem à protração e à retração da escápula, onde também conhecido como rotação medial e rotação lateral. E, claro, os movimentos de rotação axial, que vão proporcionar os movimentos de inclinação superior ou de inclinação anterior ou de inclinação posterior. É importante lembrar que o somatório dessas amplitudes de movimento com as amplitudes de movimento da articulação acrômico-clavicular vai dar o movimento final da clavícula. Por exemplo, o movimento de rotação axial ele é em torno de 30 graus, mais a rotação axial de 30 graus da externo-clavicular, nós temos aí 60 graus de movimento da escápula. Isso é de importante conhecimento, porque através dessas amplitudes de movimento nós temos aqui uma boa observação para o tratamento e para um diagnóstico clínico. Dentro desse vídeo, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa movimentação. Aqui nós temos a articulação, os ligamentos, movimento de abertura e fechamento. Esse é o ligamento superior intrínseco, abertura e fechamento. Os ligamentos coraco-claviculares estão presentes abaixo da clavícula. Esse é o movimento nesse eixo inferior-superior, o movimento de adução e abdução. Corresponde ao movimento de rotação superior e inferior da escápula. E dentro desse eixo, nós temos os movimentos de rotação. Lembrando que os movimentos de adução e abdução eles são em torno de 10 graus, de fechamento e abertura em torno de 20 graus, e o de rotação axial próximo dos 30 graus de movimento. Espero que, se você
possui alguma dúvida que entre em contato. Caso não tenha, encontro você na próxima aula. Um grande abraço.